Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Eu sou o diácono Edson, da Igreja Comunidade Evangélica Jesus, Graça e Verdade. Que nós possamos continuar na verdade, porque sem a verdade ninguém conhece a Deus. Amados, hoje eu ouvi mais um vídeo de um falso profeta e me chamou mais atenção ainda. E como a palavra de Deus disse, né? Que os que são sinceros se manifestem, né? E se eu e você é sincero, nós tem que se manifestar sobre os falsos profetas. Porque hoje nós vemos, né? Muitos, como a Bíblia diz, né? Que fala Senhor, Senhor, mas infelizmente não herdará o reino do céu. Então, eu ouvindo e vendo esse vídeo desse falso profeta, veio a palavra do Senhor logo na minha mente. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir, eu vou ler alguns versículos, em nome de Jesus, e que eu e você possa entender e compreender a palavra do Senhor. Porque Jesus não veio prometer riquezas aqui na terra não, para nós todos. A maior riqueza que Jesus veio prometer para nós é a nossa salvação. A Bíblia diz, nós temos que comer o que beber e dar graças a Deus. Nós temos que vestir e dar graças a Deus também. Riquezas e fazenda é dom de Deus. Deus concede para quem Ele quer. A Bíblia diz que as mesmas coisas sucedem igualmente para todos. Tanto faz o evangélico, que está na igreja, pagando o seu dízimo todo dia, todo mês, toda hora, como pastor, a maioria obriga aí a pessoa que está em certa denominação pagar. A palavra de Deus diz que Ele derrama as bênçãos dele para todos. Jesus disse também, né? Em Mateus 5,45, que quando Ele manda a chuva, Ele manda para todos, né? Tanto faz rico, pobre, ladrão, macumbeiro, feiticeiro, cristão, evangélico, Ele derrama para todos. Agora, a salvação é outra coisa. A salvação, Jesus disse, né? Que nós temos que aceitar Ele, fazer a vontade dEle, ir para a igreja, obedecer os mandamentos dEle e pronto. A palavra de Deus diz que Ele não quer mais sacrifício. Sacrifício de subir monte, descer monte, de fazer certas coisas que a maioria exige. Fala que se a pessoa não fizer tal sacrifício, Deus não abençoa, Deus não prospera. Mas a palavra de Deus diz que Ele não quer mais sacrifício, e sim obediência na palavra dele. Então eu vou ler aqui, né? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu vou começar no primeiro, tá bom? Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas. E também houve, né? Falsos profetas antigamente. E hoje? Tem mais ainda, né?
Aí nós temos que observar, como a Bíblia diz, onde a gente está, na igreja que a gente está, se o pastor, se o pregador que está falando certas palavras para nós, ele é falso ou é verdadeiro? O próprio Jesus deu esse direito de nós julgar, observar. É como eu estou lendo essas palavras. Vocês têm a obrigação de me julgar se eu estou falando certo ou estou falando errado, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Como, né? Entre vós haverá também. Então, nós já está vendo aí que está havendo muitos falsos profetas que diz ser Deus, que se diz ser de Deus, mas infelizmente não tem nada de Deus. Então nós temos que observar esses falsos profetas e não ir pelas palavras, pelas doutrinas dele, pelos mandamentos dele, né? Em nome de Jesus. Vós haverá também, haverá também falsos doutores, que introduzirão, né? Que colocarão, né? Encobertamente heresias. Colocarão encobertamente heresias. Esse falso profeta, essa falsa profeta, quem quer que seja, eles introduzem encobertamente heresias. O que é heresias? É coisas que Deus não falou, é coisas que Deus não exige de nós, né? Como hoje nós vemos muitos falsos profetas. Irmão, pega a rosa ungida, pega a chave ungida, pega o óleo ungido. A própria palavra do Senhor já diz que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa está fazendo heresias. Estão negando o nome de Deus, estão negando o nome de Jesus, que tem todo o poder, tanto no céu como na terra. E esses falsos profetas estão confiando mais na rosa, no azeite, na chave, e negando Jesus, que resgatou, que comprou pelo bom preço, pelo preço de sangue. Então eles estão negando Jesus Cristo. Eles estão apostando da fé, que é Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas em quê? No quê? Aí eles pegam essa palavra e falam: tudo é possível ao que crê. Amém. Tudo é possível no que crê. Mas crê em quê? No óleo ungido? Na água ungida? Num lenço ungido? Num sal ungido? O próprio Jesus disse: tudo é possível ao que crê no meu nome. Expulsarão demônio, falará novas línguas, orará pelos enfermos, os enfermos será curado. Mas hoje em dia não. E a maioria está introduzindo encobertamente heresias, colocando heresias de perdição. E aí a maioria dos irmãos, das pessoas, vão seguindo essas pessoas, esses falsos profetas, que estão roubando, que estão tirando a lã das ovelhas de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: aqueles que são sinceros se manifestem. E eu
em nome de Jesus, enquanto estiver aqui na terra, enquanto eu estiver servindo ao Senhor aqui na terra, eu vou ter que se manifestar sobre os falsos profetas, sobre as heresias de perdição, porque Jesus me comprou pelo um bom preço, pelo preço de sangue. Eu não queria saber de crente, eu não queria saber de cristão. A maioria fala que eu não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus, mas eu sempre quis saber de Jesus, saber de Deus. Mas o que me deixava mais irritado era ver os falsos crentes dando mau testemunho, dando mau exemplo. Mas aí eu lendo a Bíblia, depois que Jesus me aceitou, depois que eu fiquei 28 dias em coma, Jesus me trouxe de volta e agora eu estou aqui servindo a Ele. Um pouco debilitado, com dificuldade na perna, no braço, mas graças a Deus, servindo a Deus, fazendo o possível para fazer a vontade do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. E aqueles que são sinceros, se manifestem. Quando vocês veem falsos profetas, e a maioria hoje em dia está indo para a igreja para quê mesmo? Para servir a Deus? Para fazer a vontade de Deus? Ou para buscar bem material? Buscar fazenda, riquezas? O próprio Jesus disse, né? Aquele que colocar ao amor, ao dinheiro, né? Não herdará o reino do céu. Nós temos que colocar o nosso amor primeiro em Jesus Cristo e fazer a vontade dele, né? E quando a gente vê falsos profetas, a gente tem que se manifestar, tem que falar. Como houve falsos profetas, e haverá também nos dias de hoje, e até quando Jesus voltar de novo, vai haver falsos profetas, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim, heresias de perdição. O que é heresias de perdição? Ninguém explica na igreja, nas igrejas. Ninguém explica, ninguém lê esses versículos. Deixa a maioria tudo isolado, porque está falando a verdade, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Eles negam o Senhor, que comprou pelo bom preço. Nega o Senhor por dinheiro, por riqueza hoje em dia, né? Em nome de Jesus. Mas aquele que é verdadeiro, aquele que é sincero, não nega o Senhor por causa de dinheiro, por causa de nada nessa vida, né? O 2 diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções. E muita gente, muitos povos seguirão as dissoluções, né? Desses falsos profetas. Mas a Bíblia é para se cumprir a palavra do Senhor. Às vezes a gente fica irritado quando vê essas coisas, mas é para se cumprir a palavra do Senhor, irmão, né? Quando a gente vê acontecer essas coisas, é um sinal, é mais um sinal que Jesus está voltando. E assim como aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer de novo. No tempo de Noé, foi destruído o mundo, as coisas, os ímpios, com água. Mas dessa vez, a Bíblia diz que vai ser com fogo. Então, se prepare. Aquele que não é evangélico, tem vontade de ser, vá para os caminhos do Senhor.
Aquele que se afastou da igreja, volte. Procure um lugar que você acha que fale a verdade, que prega o evangelho e volte para a igreja, né? Em nome de Jesus. E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos, né? Não é todos. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as dissoluções desses falsos profetas. E é blasfemado o caminho da verdade. Tem que ser blasfemado o caminho da verdade. Mas a Bíblia diz, ai daquele, né, de quem vem o escândalo, ai daquele, né? 3, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 agora, tá bom? E por avareza farão de vós, preste bem atenção nesse versículo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por avareza, né? E por confiança num dinheiro, farão de vocês, do povo de Deus, né? Negócio. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita, ou seja, não demora a sentença desses falsos profetas, né? Que estão fazendo do povo de Deus comércio, negócio. Quantos hoje em dia não vê na maioria das igrejas aí os falsos profetas, aí a maioria que se diz ser pastor, fazendo do povo comércio, negócio. Mas nós tem que vigiar. Nós tem que acautelar. Porque a palavra do Senhor diz: a minha casa é casa de oração. A minha casa não é comércio. Mas ai daquele que fazer da casa do Senhor comércio. Não demora a perdição desse tal. Mas que nós venhamos ter cuidado, vigiar com esses falsos profetas que coloca, introduz encobertamente palavras fingidas, falando que é Deus, falando que Deus falou, e muitas vezes está negando o Senhor. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar, povo. Porque assim como aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer de novo. Não queira ir para a igreja buscar riqueza. Não queira ir para a igreja buscar marido. Não queira ir para a igreja buscar mulher. Não queira ir para a igreja procurar revelação de profetas. A revelação melhor está na palavra de Deus. Vê. Observa esse vídeo. As pessoas que vão ouvir esse vídeo. Observa na palavra que eu li. E lê também, acompanha. E se pergunta para você mesmo. Nas igrejas atual, nas igrejas de hoje em dia, os pastores, pregadores famosos, que se diz ser famoso, que já rodou os 4 cantos desse mundo,
Observa se ele prega essa palavra. Observa se ele prega a verdade. Ou se eles estão introduzindo encobertamente heresias de perdição. Que a graça de Deus seja com todos. Não só hoje, mas para todos sempre. E que nós possamos se manifestar. Quando a gente vê e ouvir com os nossos dois olhos, com nossos dois ouvidos, ter certeza de alguma coisa, se é verdadeiro ou não. Desculpa aí. Para que a gente venha se manifestar, que a gente venha falar a verdade. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus.